Olá, Du aqui e nós vamos ver 5 maneiras para você parar de procrastinar, tá bom? Então fica até o final porque a última dica, é power. Ela vai ajudar muito e vai mudar a sua vida, tenho certeza. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações, né? Clica no sininho, curte esse vídeo, tá bom? Então não deixa para depois, não procrastina, tá bom? Faz isso agora porque senão depois você pode esquecer. Então vamos lá, primeira dica que nós temos aí para que nós possamos parar de procrastinar. Tenha uma agenda. Por que é importante você ter uma agenda? Porque normalmente quando a gente pensa nas tarefas que nós temos que fazer no nosso dia, o que acontece? Nós ficamos lembrando. Eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que comprar feijão, eu tenho que fazer não sei o que lá. A gente começa a lembrar de várias coisas e essas coisas ocupam o nosso pensamento. E nós começamos a ficar ansiosos. Isso gera mais ansiedade, mais preocupação. E quando a gente está fazendo uma tarefa, a gente lembra da outra e pensa em uma outra que a gente vai fazer no fim do dia, de uma outra que a gente esqueceu de fazer. E isso faz com que você fique ansioso, preocupado e procrastine cada vez mais. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai querer relaxar. Fala, meu Deus, quanta coisa tem que fazer. Aí você senta no sofá, vai dar uma olhada no celular, vai dar uma olhada no videozinho engraçado. E quando você vê, você procrastinou muito mais. Só ter uma agenda não basta. O que você tem que fazer? Você tem que organizar as suas tarefas dentro da agenda. Então você vai colocar aquilo que você precisa fazer, só que você vai colocar horário para fazer elas. Então pela manhã, até as 10 da manhã, eu vou fazer o trabalho da faculdade. Depois até as 11 eu vou preparar o arroz. Ou eu vou buscar os meus filhos na escola. E você vai colocar o horário que você tem que fazer isso. Por quê? Porque se você simplesmente começa a jogar no papel tudo que você tem que fazer, isso também te gera frustração, te gera ansiedade, preocupação. É muita coisa para fazer. Então, o que você faz? Você organiza isso dentro do seu dia. Por quê? É muito difícil que você compra tudo o tempo todo à risca, mas você vai melhorar muito a sua produtividade, você vai procrastinar muito menos. Então, primeira dica, tenha uma agenda. Segunda dica, faça uma coisa de cada vez. Você não é multitarefa, ninguém é multitarefa. Nosso cérebro não foi programado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Apesar das mulheres conseguirem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso diminui muito a sua produtividade e gasta muita energia. Quando você foca em muitas coisas ao mesmo tempo, você distribui a sua energia e você não consegue fazer elas direito. Porém, quando você se foca numa coisa só, a sua energia é concentrada e você consegue fazer muito mais. Então o ideal é fazer uma coisa só de cada vez. E isso vai fazendo com que você melhore muito a sua produtividade. Tá bom? Outra coisa, né? Outra dica importante. Então a primeira foi ter uma agenda. A segunda, uma coisa de cada vez. E a terceira, quando você tiver uma meta, um trabalho muito grande para fazer, não se desespere. Não fique preocupado. Nossa, é muita coisa, eu tenho que fazer tanta coisa. Calma, divida em pequenas tarefas. E quando essas pequenas tarefas, né, estiverem organizadas, cada passo, esse é o passo 1, esse é o passo 2, passo 3, passo 4, você vai jogar eles na sua agenda. Então, organize grandes tarefas, grandes metas, coisas grandes que você tem que fazer em pequenas coisas e coloque isso dentro do seu dia a dia para que você consiga cumprir cada uma dessas coisas. Porque tudo que nós fazemos que é grande tem um passo de cada vez para ser feito. Então, se você quiser fazer uma coisa grande, você ficar pensando, nossa, tem isso, tem aquilo, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, um trabalho de TCC da faculdade, que é um trabalho longo, que é um trabalho extenso, que você tem que preparar a apresentação, você tem que formatar ele, né, na ABNT, né, lá no seu computador. Então isso leva tempo, mas se você organizar em passos menores, você consegue pegar um projeto grande e transformar ele em um projeto, né, microprojetos, né, pequenos, e você consegue organizar dentro da sua agenda e cumprir, tá bom? Então essa é a nossa terceira dica. A quarta, abandone o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma doença. Ninguém é perfeito, só Deus. Você não é perfeito, eu não sou, nós não somos perfeitos. Então quando você quiser fazer uma linha reta, a primeira vez vai ficar torta. A segunda vez vai ficar um pouquinho melhor. A terceira, a quarta. Ou seja, cada vez mais você vai se aperfeiçoando. Então o que é melhor para você fazer algo bem feito? Começar. Então não espere o momento certo, abandone o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma das coisas que também nos fazem procrastinar. A gente pensa, quando tiver tudo certo, tudo perfeito, todas as condições perfeitas, aí sim eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, o cara quer abrir um negócio, ele só quer abrir um negócio se todo mundo garantir que vai dar tudo certo, se ele tiver 100 mil reais de capital,
se ele tiver uma loja toda decorada, toda bonitinha. Então, isso vai fazer com que ele procrastine. Pô, eu ainda não tenho dinheiro, ainda não tenho capital de giro, ainda não tenho um lugar. Então, eu comecei um negócio com um amigo e nós começamos do nada, do zero. Eu falei, ó, vamos pegar um pouquinho de dinheiro de cada um, nós vamos começar na garagem da nossa casa e conforme o dinheiro for entrando, a gente vai reinvestir no negócio, fazendo ele crescer. E a gente fez o negócio crescer desse jeito. Então, comece, para qualquer coisa que você vai fazer na vida. A perfeição não existe, você tem que começar e ir melhorando. O primeiro iPhone era bem simples e todo ano eles lançam um novo melhor. Então é assim, as coisas começam de forma que elas não estavam perfeitas e elas vão melhorando ao longo do caminho. Então, melhorem, tá bom? E por fim, eu vou ensinar para vocês sobre a lei de Parkinson. Decora esse nome, lei de Parkinson. O que é isso? É você aprender a limitar o seu tempo de execução para as tarefas. O que a lei de Parkinson ensina? Que quando você tem muito tempo para fazer uma coisa, você vai levar todo esse tempo para fazer ela. Quando você tem pouco tempo para fazer uma coisa, você vai fazer ela muito mais rápido. Por exemplo, quando você tem um trabalho para entregar na faculdade. Eu ouvi a história de um homem que tinha um trabalho para entregar na faculdade e ele tinha 3 meses de prazo para entregar esse trabalho. O que aconteceu? Passou-se no último momento, ele quis fazer e ele não conseguiu fazer a tempo. E aí ele chegou pro professor e falou, puxa professor, me dá mais um prazo maior aí, de pelo menos um mês para eu conseguir fazer. Os últimos 3 meses foram tão corridos, eu não consegui fazer. E o professor dele falou, ó, o tempo acabou, não tem como entregar. E seria um desrespeito com os outros alunos que conseguiram entregar no prazo. Agora, se você quiser, eu te dou mais 24 horas para você entregar esse trabalho para mim. Se não, já está perdido, mas você tem uma oportunidade. E ele falou o quê? Não, lógico, eu vou entregar, amanhã eu te entrego. E ele varou a noite fazendo esse trabalho. E em 24 horas, ele entregou um trabalho que provavelmente não estava tão bom e tão perfeito quanto um trabalho que levaria 3 meses para fazer. Mas ele entregou em 24 horas um trabalho que ele não conseguiu fazer em 3 meses. Por quê? Porque o tempo para ele executar aquele trabalho era curto. Então, utilize essa ferramenta na sua vida. Toda vez que você tiver algo para fazer, tente limitar ao máximo o tempo dessa tarefa. E vai lá e faz. Isso evita você de querer fazer as coisas de forma perfeita, de viver no perfeccionismo. Porque o perfeccionismo a gente chama que é a síndrome de Lúcifer. Ele queria ser perfeito. E só Deus é perfeito. Então, tente limitar aquilo que você tem que fazer e você vai conseguir fazer muito mais rápido. Óbvio que não vai sair tão perfeito, mas você vai aprimorando e melhorando. Tá bom? Então, essas são as 5 dicas para você parar de procrastinar, uma verdadeira aula. Se você aplicar, tenho certeza que vai mudar muito a sua produtividade, a forma com que você faz as coisas no seu dia a dia e você vai conseguir fazer muito mais. Tá bom? Então, não procrastina, se inscreve no canal, dá um joinha e ativa as notificações, porque cada vez mais vai ter vídeos e aulas aqui para mudar completamente sua vida. Tá bom? Um beijão, fica com Deus e tchau!